Fala pessoal, tudo bem? Arte Romana, parte 3 do nosso curso de História da Arte para vestibulares, uma parceria do História Online e Antes Arte do que Nunca. Se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, volte lá, assista na sequência. E não esquece, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e toda semana tem vídeo novo de História da Arte para vocês. Bom, a gente vai retomar o nosso curso analisando a partir de agora as manifestações artísticas que apareceram na cidade de Pompeia. Pompeia, Herculano e Stabiae. Por quê? Porque em função de uma gigantesca tragédia que ocorreu nessa região de Nápoles, ali por volta do ano de 79 d.C., essa região acabou por conservar, de maneira trágica, né? Precisa sempre ser lembrada essa questão, de forma trágica, acabou por se preservar boa parte da produção artística dessa cidade. É possível encontrar nessas cidades, e principalmente em Pompeia, manifestações arquitetônicas praticamente intactas, esculturas, corpos petrificados, o que é bastante doloroso, analisar a arte a partir dessa tragédia, mas sobretudo pinturas, que foram literalmente petrificadas também nas paredes das casas, dos edifícios em Pompeia. E graças a isso, essas pinturas, que praticamente não existem em outras partes do Império Romano, e não existem porque não só o passar do tempo, mas a ação dos invasores bárbaros ao final do Império Romano, a ação da Igreja Católica à época da Idade Média, enfim, boa parte dessas pinturas simplesmente desaparece. Mas em Pompeia elas estão absolutamente conservadas, foram descobertas aí por volta do século XVIII, quando começaram as escavações arqueológicas na região, que se intensificam nos séculos XIX e XX, mas é absolutamente surpreendente que por conta, mais uma vez, dessa tragédia, essas pinturas estão praticamente intactas, É importante destacar o seguinte: a cidade de Pompeia, à época, era uma cidade de veraneio, era uma cidade litorânea, hoje não é mais. Hoje a cidade de Pompeia está a alguns quilômetros do mar, isso porque o volume de lava expelido pelo vulcão Vesúvio foi de tal ordem que acabou ampliando a faixa de terra entre a cidade e o mar. Só para vocês terem uma ideia, a fuligem, os gases tóxicos, a maioria da população em Pompeia morreu por asfixia, né? E depois teve lá os seus corpos cobertos por aquelas cinzas. A temperatura era tão alta que cientistas encontraram, não faz muito tempo, vestígios de cérebros que foram vitrificados, né? Então vocês podem imaginar a tragédia que se abateu sobre a população dessa cidade. Mas enfim, então quando a gente estuda as manifestações artísticas de Pompeia, a gente consegue com muita precisão entender certos costumes, certas práticas religiosas, certos rituais que muito provavelmente aconteciam em outras cidades também. E que só em Pompeia é possível entender isso com tamanha precisão, por conta dessa especificidade trágica da cidade. Vale lembrar também que a cidade de Pompeia era uma cidade de veraneio, era uma cidade onde a elite romana passava aí finais de semana, por conta da grande quantidade de termas que havia por lá, que eram espaços de entretenimento, espaços de convívio social, com banhos terapêuticos, piscinas de água quente, água fria, diversas temperaturas. Havia também em Pompeia muitos prostíbulos, e a gente vai dar uma olhadinha nas imagens que adornavam as paredes desses espaços. Enfim, então é possível, a partir da arte, principalmente de Pompeia, mas também de Herculano e de Stabiae, conhecer um pouco mais das manifestações artísticas do mundo romano. Começando então pelas pinturas. Vejam essas pinturas que decoram as paredes de muitos desses espaços, no caso aqui um lugar chamado Vila dos Mistérios. E essas paredes decoradas com essas pinturas a fresco, lembrar aqui, pintura a fresco é aquela pintura que você executa diretamente na parede,
muitas vezes usando algum tipo de reboco ainda molhado. Então o pintor ele vai colocando a tinta sobre esse reboco ainda úmido, depois ele vai passando camadas de clara de ovo para que essa pintura fique, digamos assim, selada. E é uma pintura tão colorida e um colorido tão vivo, preservado graças a essa tragédia que eu já mencionei, mas é um colorido tão vivo que alguns especialistas em história da arte dizem que os artistas em Pompeia, eles cobriam essas paredes, depois que terminavam, claro, as pinturas, com pó de mármore. E é esse pó de mármore, sobre essas camadas de clara de ovo e de tinta, esse pó de mármore que dava esse brilho extraordinário a essas pinturas. Vejam que essas pinturas, elas mantêm uma certa estética que a gente já observou em outros lugares do Império Romano, mas é que o grau de conservação dessas pinturas em Pompeia é, enfim, inigualável. Aqui nós temos uma representação de um ritual de iniciação dionisíaco. Então você observa que aqui há um detalhe interessante: as figuras humanas são representadas de uma maneira muito leve, como se elas estivessem flutuando no espaço. Não há aquela solidez que, por exemplo, a gente vai encontrar em esculturas. Naturalmente, essas pinturas elas são feitas de uma maneira muito mais, digamos, leve. E há uma narrativa, né, que se desenvolve ao longo dessas pinturas, permitindo que a gente então reproduza esses rituais, no caso, o ritual dionisíaco. Há também pinturas com temas eróticos, e aqui a gente vai pegar leve nesse sentido, digamos assim, mas se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão ver que eram pinturas extremamente eróticas, não é, que tratavam do tema sexo de uma maneira, digamos, muito aberta, sem nenhum tipo de pudor. Então imaginem esses espaços, né, as termas, com essas paredes decoradas com cenas de sexo explícito, né, por toda parte. Então eram espaços de, digamos, entretenimento, de diversão, de, né, manifestações sexuais abertas, né? Então era uma cidade realmente de entretenimento, podemos dizer assim, da elite romana. A cidade ela era repleta de edifícios muito belos, esses edifícios adornados com arcos, com colunatas. Há um espaço na Vila dos Mistérios em que essas piscinas elas se abriam para o mar, né? Imaginem vocês ali, né, nessas piscinas de águas de diferentes temperaturas, as paredes decoradas com essas pinturas sexuais e esses arcos se abrindo para o mar. Há também lugares em que você tem, por exemplo, paredes decoradas com a fauna do Nilo, né? Os romanos tinham um grande apreço pela estética da arte egípcia também. Enfim, então essas pinturas bastante conservadas, de um brilho impressionante, adornavam esses espaços da cidade de Pompeia. Basicamente, quando a gente olha então para essas manifestações artísticas, a gente consegue dar conta de que elas existiam também em outros lugares do Império Romano. Espaços públicos e espaços privados. Os romanos decoravam, e aí romanos simples, tá? Não só romanos da elite, romanos comuns, vamos chamá-los assim, que tinham por hábito pintar antepassados nas paredes das suas casas. Então, assim como tinham lá as esculturas dos seus antepassados, os deuses lares, que a gente já falou na aula anterior, eles também pintavam passagens da sua vida, pintavam antepassados, como, fazendo aqui uma comparação até um pouco anacrônica, como nós temos hoje quadros de momentos agradáveis da nossa vida, de pessoas queridas, pessoas que já faleceram, enfim, nós guardamos essa memória em fotografias, em murais,
em espaços dentro da nossa casa. Os romanos pintavam as paredes com esse tipo de tema. Então, graças ao que aconteceu na cidade de Pompeia, tragédia, é verdade, a gente tem acesso a essas manifestações artísticas. Tudo bem? Bom, agora a gente vai passar para um outro tema, não menos importante, que é a arte paleocristã. Eu vou aqui então me dedicar às primeiras manifestações artísticas cristãs que aparecem dentro do Império Romano. Quando eu digo as primeiras, eu estou desconsiderando os textos, porque, a rigor, as primeiras manifestações artísticas dentro do Império Romano dos cristãos são os textos, são as parábolas. Mas aqui vamos nos ater às representações plásticas, pinturas e esculturas e construções cristãs. Mas antes é preciso lembrar que o cristianismo ele nasce como uma seita marginal ali naquilo que hoje nós chamamos de Palestina. O cristianismo nasce como uma seita dentro da religião monoteísta hebraica. O que nos interessa aqui é lembrar que essa religião que está nascendo na Palestina, por ser uma religião monoteísta, ela foi violentamente perseguida por Roma. Lembrando que os romanos eram politeístas e até tolerantes com várias manifestações religiosas que apareciam em meio aos povos que eram conquistados pelos romanos. Aliás, os romanos não tinham problema nenhum com outras religiões dos povos conquistados. Ao contrário, eles abraçavam as divindades dos povos conquistados e isso para eles era extremamente benéfico de duas maneiras. Benéfico porque eu vou agregar deuses ao meu panteão. Portanto, a lógica é a seguinte, quanto mais deuses eu tiver, melhor, né? E, além disso, essas divindades, elas eram cultuadas pelos povos dominados pelos romanos. Ou seja, os povos dominados não eram proibidos de manterem as suas crenças religiosas. Eu comentei com vocês na aula passada que no panteão romano sempre havia um espaço para o Deus esquecido. Então, a cada nova expansão romana, a cada nova conquista, essas divindades elas eram absolvidas. Mas por que o problema com o cristianismo? O problema, na verdade, ele não nasce com o cristianismo, ele já existe em relação à religião hebraica, que futuramente vai dar origem ao judaísmo. Mas essa religião hebraica, ela era monoteísta. E o problema está justamente aí, numa religião monoteísta que se nega a cultuar as divindades romanas. E aí, esse é o problema. Então, para os romanos, era inaceitável uma seita, uma religião que não reconhecia as divindades romanas. E mais do que isso, que não reconhecia o imperador como uma divindade. Então, desde o início da expansão dessa religião ali na Palestina, Roma sempre perseguiu brutalmente os cristãos, os monoteístas, vamos colocar assim. Esse arco que eu estou mostrando para vocês agora é o último arco importante que nos interessa, que é o arco de Constantino. E o Constantino, ele é o primeiro imperador, pelo menos, digamos assim, oficialmente cristão, né? Ele torna livre o culto cristão, se dizendo cristão propriamente. Depois o Teodósio vai oficializar o cristianismo como a religião do império, mas de qualquer maneira é nesse arco de Constantino que a gente já observa as primeiras representações plásticas do cristianismo dentro do Império Romano. Então você tem um arco com decorações, observem aí nos círculos presentes nesse arco, esses relevos que já fazem referência ao cristianismo, a passagens da história do cristianismo. A partir daí, a gente começa a identificar dentro do Império Romano uma série de manifestações artísticas, plásticas, que fazem referência a essa nova seita religiosa. É claro que, no início, quando o Império Romano ainda tratava o cristianismo
como uma religião marginal, essas manifestações plásticas não vão aparecer em lugares públicos, naturalmente. Então aí a gente tem que identificar uma forma de manifestação artística que a gente vai chamar aqui de arte catacumbária, ou seja, as manifestações artísticas que aparecem nas catacumbas. Catacumba, do grego, é basicamente dormitório, né? Então, eram lugares construídos pelos cristãos no subsolo propriamente, né? Nesses lugares em que somente os cristãos conheciam e tinham acesso, e eram lugares dedicados a enterrar os mortos, os cristãos mortos. E por que isso? Bom, os romanos, turma, eles tinham por hábito cremar os mortos e depois enterravam as cinzas em espaços, em cemitérios dedicados às divindades romanas. Então o cristão não vai aceitar ser enterrado, que seus restos sejam depositados em espaços dedicados às divindades romanas. Então o que é que os cristãos começam a fazer? Eles começam a enterrar seus mortos nas catacumbas, depositar os corpos nas catacumbas. Então eles não cremam mais o corpo, mas eles guardam esses corpos em imensas catacumbas. A gente tem aí algumas imagens para vocês terem uma ideia do quão gigantescas eram essas catacumbas. São quilômetros e quilômetros de túneis com essas catacumbas. Existe um lugar ali em Roma chamado Via Ápia, onde você encontra quase 900 quilômetros de catacumbas, de espaços dedicados a guardar os corpos desses cristãos que morriam. E nesses espaços a gente vai encontrar também pinturas, que a gente vai chamar aqui, né, ou de arte catacumbária ou de arte paleocristã. Paleo, antigo, né, desse cristianismo primitivo que está nascendo no Império Romano, primeiro de forma marginal, de forma perseguida, de forma clandestina, para aos poucos se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, observem aí essas primeiras pinturas e notem que essas primeiras pinturas, elas já trazem para nós uma característica importante, que é a desclassificação do corpo. Observem que quando o artista, vamos chamá-lo assim, né, o artista, ele vai pintar o corpo, ele já não está mais preocupado com o volume do corpo. Por quê? Porque na perspectiva cristã, o corpo não é mais tão relevante assim. Há um processo de desmaterialização do corpo. Por quê? Porque o que importa de fato é a alma. Então o corpo é apenas a morada da alma, a morada da fé, a morada do espírito. Então não importa mais a carne, não importa mais a matéria, e sim aquilo que está ali guardado, a alma, a fé, o espírito. Então essas manifestações plásticas da pintura paleocristã desqualificam o corpo, desqualificam a matéria. Então essa é uma primeira característica das pinturas que aparecem nessas catacumbas, né, dessa arte que a gente está chamando aí de arte catacumbária, de arte paleocristã. É preciso lembrar também que muitas vezes alguns historiadores da arte e pessoas comuns vão dizer: mas essas pinturas elas são, digamos assim, menos possuem menos qualidade do que se a gente comparar com a arte que a gente viu lá em Pompeia, ou mesmo a pintura lá no mundo grego, né? Como se tivesse havido um retrocesso, né, propriamente nas manifestações artísticas, um retrocesso. Veja, o Gombrich, o grande historiador da arte,
ele diz que não é possível fazer esse tipo de julgamento em relação à arte cristã. Por quê? Porque nós estaríamos comparando coisas que não podem ser comparadas, né? Não é possível que a gente analise pinturas que foram feitas com objetivos diferentes. Veja, quando a gente olha para as pinturas dentro do mundo grego, a gente tem que lembrar que havia um objetivo daquelas pinturas. A representação do corpo, né? A questão da estética, a busca de uma ordem, de um equilíbrio, de uma harmonia. Então havia uma razão para os gregos pintarem da maneira que eles pintavam. Assim como havia uma razão dos romanos, né, que buscavam o realismo nas suas pinturas, né? Já os cristãos não estão preocupados nem com a harmonia, nem com a ordem, nem com o equilíbrio. Também não estão preocupados com o realismo do corpo. Por quê? Porque para os cristãos o corpo não importa. Percebe? Então não faz sentido a gente tentar estabelecer, né, uma comparação entre a arte grega, a arte romana e essa arte paleocristã. Porque justamente não há, né, uma relação. O motivo da arte, a finalidade da arte, né, o Gombrich usa uma palavra em alemão, Kunstvolle, né? Ou seja, não há uma conexão, né? Qual é a finalidade da arte? São finalidades diferentes para os cristãos, para os gregos e para os romanos. Então não dá para dizer que houve um retrocesso nessas representações plásticas, percebe? Enfim, mas retomando. Então os romanos cristãos, eles tinham que naturalmente buscar nesses espaços escondidos, marginalizados, a representação plástica daquilo que de fato era importante para eles. Então, muitas dessas pinturas, elas serão pinturas criptografadas, pinturas cifradas, pinturas com motivos que só os cristãos de fato podiam compreender. Então, por exemplo, vamos observar essas imagens. O peixe. O peixe, né, o ictis em grego, ele vai aparecer como uma representação do cristianismo. E por quê? Porque as iniciais da palavra peixe, as letras que compõem a palavra peixe permitem que a gente forme uma frase que seria, né, peixe em grego, né, que seria Jesus Cristo Tel Filho Salvador, né? Ou seria Jesus Cristo Filho do Deus Salvador. Então, as iniciais em grego da palavra peixe, né, as letras que compõem a palavra peixe, formariam essa frase, né? Então, Jesus Cristo Filho do Deus Salvador. Então, quem não fosse cristão e olhasse para um peixe pintado na parede, não entenderia qual é o significado do peixe, percebe? Mas os cristãos compreendiam. Então era o tipo de pintura, né, criptografada, de pintura cifrada. Assim como você tem várias outras representações, por exemplo, o pão. O pão, ou o ramo de trigo, é a representação do corpo de Cristo. A uva, o vinho, é a representação do sangue de Cristo. Você tem a âncora, aparecem várias âncoras, que é a firmeza da fé, né? Onde você ancora, onde você segura a sua fé. Golfinho, aparecem golfinhos. O golfinho, ele seria um símbolo atribuído aos recém-convertidos, né? Então, aquele que não era cristão, que se converte e nada até a fé. É o golfinho, né? Então, é um código, né, que os cristãos usavam para poder manifestar em espaços mais abertos, se não nas catacumbas, as suas manifestações plásticas. O cordeiro, né? O cordeiro é uma referência ao próprio Cristo, é uma referência ao sacrifício, né? Então, lembra, Cristo
se entrega, digamos, em sacrifício na Páscoa, né? O Cordeiro de Deus. Porque esse ritual de sacrifício de cordeiros, dos animais, já existia na religião hebraica, que vai ser replicado pelo cristianismo. Então, o Cordeiro é a referência a Jesus Cristo. Então, você tem toda uma arte que é codificada, que os cristãos compreendiam, e os não cristãos, naturalmente, não eram capazes de entender. Nessas catacumbas, há também algumas pinturas muito emblemáticas, muito interessantes, que estabelecem um diálogo com a arte clássica. Olhem essa imagem do bom pastor, né? Reparem esse indivíduo que tem um cordeiro nos ombros e algumas outras referências, né, um ramo de trigo. E por que eu digo que essa pintura ela estabelece um diálogo com a arte clássica? Porque se você reparar, há ali uma maneira de representar esse corpo que é uma herança do clássico. A disposição das pernas, né, uma certa sensação de movimento. E aí o que a gente pode deduzir, né? No início dessas manifestações plásticas cristãs, o cristianismo era uma religião praticada pelas camadas mais marginalizadas da sociedade romana e não pelas elites. Na medida em que o cristianismo ele vai se enraizando, né, no Império Romano e atingindo as classes mais abastadas, começa a haver um diálogo entre a arte cristã e a arte clássica. E aí você começa a observar determinadas pinturas que trazem as manifestações artísticas clássicas, greco-romanas, no que tange a maneira de representar. Percebe? Então, o cristianismo ele vai se institucionalizando dentro do Império Romano, mas continua sendo o cristianismo. Tá? Reparem que muitas vezes a expressão do rosto, a intensificação do olhar é uma marca da arte cristã. Por quê? Porque esse olhar intenso é uma forma de você representar a alma, a fé, aquele que não perde a fé, mesmo nas circunstâncias mais dramáticas. Outra coisa muito interessante das representações cristãs, muitas imagens, os indivíduos estão com as mãos para o alto, são os oradores. Então, é uma referência aos rituais cristãos, a oração, as mãos elevadas aos céus. Não há representação de Cristo crucificado. E por que não há a representação de Cristo crucificado? Porque a crucificação era um ato vergonhoso. Você expunha a pessoa crucificada da pior maneira possível. E era um castigo, era uma pena daqueles que não eram romanos. Então, romanos, mesmo que condenados, não eram crucificados. Então, ser crucificado era uma pena vexatória. Então, jamais você teria nessas manifestações plásticas paleocristãs a representação de Cristo na cruz. Você pode até ter a cruz com um cordeiro nos pés ou naquele cruzamento, né, da cruz. Você poderia ter ali um cordeiro, mas nunca o Cristo morto crucificado. Essa representação do Cristo morto crucificado, ela só vai aparecer muitos séculos depois, lá no miolo da Idade Média. Mas até então, o Cristo não vai aparecer crucificado. Ao contrário, você começa a representar Cristo de outra forma. Cristo como o sol, Cristo como imperador, a Virgem Maria começa a aparecer também como imperatriz. Por quê? Porque você tem um processo de cristianização das elites romanas. Algo que no início do cristianismo, no século I, no século II, isso não existia.
Por quê? Porque a arte cristã ela era uma arte marginal, é a arte catacumbária, é a arte, né, escondida, é a arte criptografada. Mas com o passar do tempo, o cristianismo, como eu já falei, ele vai entrando nessas camadas mais altas da sociedade romana. Então, nós temos aí as primeiras manifestações artísticas cristãs, são pinturas, são estruturas catacumbárias, e tem algumas poucas esculturas, não são muitas, né? Esculturas pequenas, feitas de materiais que se perdem muito facilmente com o tempo. Você tem esculturas de barro, ocas, você tem esculturas de marfim, de osso, mas não há muita relevância à escultura paleocristã. E de novo, qual é o motivo? O motivo é o corpo, a matéria, não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é a fé, é a alma. Então essa desclassificação do corpo, essa desmaterialização do corpo é uma característica da arte paleocristã que aparece nesse momento do Império Romano. Tudo bem, turma? Então era isso, para a gente poder fechar essa arte romana. Reparem que a gente já está ali flertando com a arte que vai dominar a Idade Média e que será uma arte essencialmente religiosa, essencialmente cristã. Então, fechamos o nosso conteúdo de arte romana. Te espero nas próximas aulas, aí já para falar de arte na Idade Média. Até lá!